para me dar uma palavra sobre esse lugar aqui. E eu achei tremendo. É uma coisa difícil é você ministrar para pastores que já conhecem a Bíblia, pessoas que sabem até mais do que eu o que aconteceu nesse lugar aqui, que aconteceu. E eu gosto muito de escatologia, isso faz parte de uma de escatologia, pastor aqui experiente, que já ministra sobre isso. Eu sou apaixonado por isso. E desse vale aqui, a Bíblia diz que Jesus vai descer do alto dos céus e vai vir a esse lugar. E eu estava em casa falando, pô, como que é você ministrar uma palavra sobre Meguido, sobre esse lugar, e uma palavra rápida, uma palavra objetiva. E eu, estudando, ministrei até isso lá na igreja, e eu estava lendo em Apocalipse 16, a partir do 15, que diz assim, ó, bem-aventurado como o ladrão, é que tá, cadê o casaco? Sombra, cadê a sombra? Fazer sombra aqui, vem cá. Você está atrás do sol. Bota o casaco aqui. Ajuda aqui. Pronto. Aí. Eis que vem como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja a sua nudez. Aí no 16. Eis que escorregarão um lugar que em hebraico, congregarão num lugar que em hebraico se chamará Meguido. Amém? Só até aqui. Eu, lendo esse texto, eu falei, meu Deus, o que veio forte sobre esse lugar aqui? Porque nós, como os pastores, tem muitos líderes aqui, muitos pastores, e as igrejas hoje, elas já não pregam mais sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus. As igrejas, a liderança hoje, elas estão preocupadas em encher a igreja, dizendo que Jesus, ele vai vir, vai te curar. A tua doença que você tem, vem pra cá. Você está ruim financeiramente, você tem que ofertar, faz uma aliança com Deus. As igrejas hoje, elas estão preocupadas em pregar um evangelho de solução para a vida das pessoas. E quando a gente está nesse lugar aqui, nos faz refletir que não é isso que esse lugar diz, o que Deus diz. Uma visão que Deus está dizendo que o evangelho ele precisa voltar para a volta de Jesus. Porque as igrejas hoje elas não pregam mais a volta de Jesus. Infelizmente, isso é duro de dizer, me perdoe, mas eu não me lembro a última vez que eu preguei sobre Apocalipse, sobre a volta de Jesus. Eu não sei na tua igreja como que você prega, mas é muito raro a gente escutar a mensagem da nossa liderança, dos líderes, daqueles que convidamos a vir dentro da igreja, e não fala sobre Apocalipse. As pessoas não falam que Jesus vai voltar e aquele que não tiver firme, ele vai morrer e vai para o inferno. Hoje as pessoas elas têm medo de dizer para o ímpio, de dizer para aqueles que não conhecem a Deus, se ele não aceitar Jesus, não aceitar e não ser usado como profeta e dizendo, ó, se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Os pastores hoje estão com medo de pregar essa palavra, com medo da ovelha ir embora. Com medo das pessoas não querer, não vou aquele pastor, não, que ele disse, se eu não aceitar Jesus, eu vou morrer e vou para o inferno. Mas é o que a Bíblia diz. E nesse texto de Apocalipse, no capítulo 15, ele diz assim, no 16, capítulo 15, ele diz, bem-aventurado aquele que guarde as suas vestes. Foi isso que eu falei, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, aqueles que proclamam a volta de Jesus, aqueles que pregam a palavra de Jesus. E hoje nós abrimos na televisão várias denominações, você só abre e só escuta. O carro, a chave do carro, não sei o que, mas ninguém diz na televisão, Jesus está voltando. A nação, você precisa se render. Hoje nós temos um profeta na mídia que se prega sobre isso, que fala sobre a volta de Jesus. Eu não conheço na televisão um homem de Deus que tenha televisão, que possa falar isso e pregar a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabe que não vai dar ibope. Se ele pregar a volta de Jesus, não vai dar ibope. Ele quer pregar aquilo que o povo quer ouvir. E nessa geração está faltando pastores que pregam aquilo que o povo não quer ouvir, aquilo que Deus quer falar. Amém. E nós precisamos, como líder, como pastor, voltar a pregar a volta de Jesus. Amém. Mesmo que as nossas igrejas elas não fiquem lotadas, não fiquem cheias, não fiquem.
claro, a transformação, a mudança de caráter, ela vai vir, mas através daquele que entender que Jesus vai voltar. Porque eu acredito que uma pessoa convertida, ela sabe que Jesus vai voltar, ela vive. Uma pessoa que vive como Jesus vai voltar, ela muda. Ela tem mudança, ela muda caráter. Nós não precisamos dizer para a pessoa que ela vai se converter, que a vida dela agora vai mudar, que ela vai ficar milionária. E muitos pregam isso, e muitos levamos pessoas dentro da nossa igreja para fazer campanha, para abençoar o povo. Mas ninguém faz campanha da volta de Jesus 3 dias. Eu ainda não vi. Me perdoe, mas eu não vi ninguém que faz uma campanha, que reúne um monte de povo para pregar uma palavra que vai dizer Jesus vai voltar. Vamos falar sobre o fins dos tempos. E esse lugar aqui, ele faz isso. Ele nos faz refletir como que está andando a sua vida com as nossas pregações com Deus. Porque isso é muito fantástico. Você entender que Israel vai estar todo cercado nesse lugar. Vai ser aqui mesmo, a Bíblia diz que é aqui, não tem como fugir. Vai ser nesse lugar onde Israel vai estar todo cercado e do alto céu vai descer Jesus e livrar o povo de Israel. Aleluia. E nós precisamos pregar a verdade, pregar Amém. isso para as pessoas. Glória a Jesus. Nós precisamos abrir a nossa voz. Eu não digo para ser enfadado, mas de vez em quando nós precisamos voltar a ministrar essa palavra. Amém. A ministrar palavras que levam as pessoas a ter temor de Deus. Porque a nossa nação, porque nós temos um monte de crentes dentro da igreja hoje que elas não têm temor. Porque, infelizmente, os líderes são culpados. Verdade. Tem que trazer isso para a liderança dentro do país, de igreja. Eu não estou falando de líder somente nós que estamos aqui, estou falando de liderança geral das igrejas dentro do Brasil. Porque as pessoas elas precisam ter temor. Uma vez o pastor Flávio pregou lá na igreja qual a nossa diferença entre o crente e o bandido. Ele falou e aquilo me marcou muito, sabe por quê? O bandido ele acredita naquilo que ele prega, ele dá a vida dele pelaquilo. E os crentes não dão a vida pelaquilo que ele acredita. O crente ele não tem coragem de fazer aquilo que os profetas lá atrás fizeram. Jeremias, Isaías, um monte de profetas fizeram lá, enfrentaram a sociedade e pregaram a verdade. Muitos morreram pobres, muitos morreram sem nada porque pregaram a verdade. Mas eles não deixou se enganar pelas condições do povo, ele não se deixou se enganar pela vontade do povo. Eu queria alertar a igreja do Brasil, nós alertarmos a igreja. Nós precisamos pregar a volta de Jesus. Nós precisamos pregar que Jesus está voltando, que tem consequência no pecado. Quando o camarada ele morre sem Jesus, ele vai para o inferno. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. E nós precisamos pregar isso. Eu queria que você como líder, você se conscientizasse disso. Nós como liderança, que eu falo por mim mesmo. Que eu não me lembro minha última mensagem que eu preguei sobre a volta de Jesus. Mas não estou falando a volta que nós pregamos, salvação, não. Estou falando pregar a volta mesmo. Que o povo precisa se converter, que a nação precisa mudar, que nós precisamos fazer com que o mundo volte a ser correto. Hoje o Brasil, o celeiro do Evangelho dentro do Brasil está crescendo muito. No Rio de Janeiro, cada esquina a gente vê uma igreja, cada esquina nós vemos nada contra, é melhor uma igreja do que um botequim, mas poucos pregando a verdade. É um monte de crente disputando com a outra igreja, um disputando com a outra, se um bota um som melhor, o outro quer botar melhor ainda, se um pinta a fachada de um jeito, o outro quer fazer melhor, mas ninguém prega a volta de Jesus, porque ele sabe que se ele pregar a volta de Jesus, um monte vai fugir dele. E a Bíblia diz, quando Jesus discursou, duro discurso é esse, Senhor. Nós sabemos, se você pregar a Bíblia de verdade, um montão vai sair do teu lado. Nós sabemos disso, que um montão foge, um montão nos abandona quando nós falamos a verdade sobre a Bíblia. Então quero conscientizar e que a gente vai para o Brasil com essa ideia. Nós precisamos mudar o nosso discurso, pregar para outros líderes, falar com aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos pregar a volta de Jesus, mais do que está sendo pregado hoje. E esse lugar ele fala a respeito disso. Ele fala da Amém. volta de Jesus.
como que isso é tremendo, esse lugar aqui. E a palavra que eu deixo para vocês, que a gente sair daqui, você orando a Deus e falar com Deus, que Deus, eu preciso pregar mais a volta de Jesus. Amém. Se não for o teu problema, amém. Ministre sobre aqueles que está acontecendo, que não está pregando sobre a volta de Jesus. Nós precisamos enfatizar a volta. E esse lugar é maravilhoso, o lugar é tremendo. Um lugar onde já foram 22 pessoas tentaram conquistar esse lugar. 22 reinos, 22 tipos de pessoas tomaram conta desse lugar. E estava estudando sobre aqui, já tinha escutado várias vezes sobre que até o Egito, eles encontraram escrituras que estão lá no Egito, de batalhas que eles vieram travar nesse lugar e ganharam nesse lugar. Até os egípcios escolheram esse lugar para batalhar, porque é um lugar aberto, um campo onde não tem como se esconder, onde não tem ninguém se esconder atrás de uma árvore, não tem nada. Então vai ser desse lugar aqui que vai ser a batalha final. Eu creio nisso. Amém. Eu também creio que creio. vai ser aqui, não tem jeito. E é essa palavra que eu deixo para os irmãos, para os pastores, para os líderes, que nós vamos sair de Israel com a nossa mente diferente, que vir em Israel, algo tem que mudar na nossa vida. Alguma coisa tem que mudar na nossa vida quando nós chegarmos lá no Brasil. E quem sabe, algum momento dessa viagem, as ministrações elas vão falar com você e você aplicar isso na sua vida. Porque eu tenho aprendido desde quando eu me converti, tenho 14 anos de convertido, tem pessoas com muito mais tempo do que eu de convertido aqui. Mas uma coisa que eu aprendi quando era novo, quando eu me converti, foi que quanto mais eu humilde para aprender, mais eu vou crescer. Então Israel, nós temos que vir com aquele prazer de humildade. Eu vou para aprender, eu vou para ouvir. Mesmo que eu já conheça aquilo, que eu saiba aquilo que vai ministrar, aquilo que vai dizer, mas de repente uma palavra que está ali eu não sabia e vai mudar a minha vida. Amém. Então esse é o segredo do Evangelho. Quanto mais humilde, quanto mais a gente parar para ouvir, mais nós crescemos. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Irmãos, eu acho que esse hino vai ser cantado aqui nesse lugar. Não é possível que não vai ter um brasileiro, até um crente de outra nação, cantando em outra língua, esse cântico, nesse lugar onde Jesus vai obter a vitória maior em favor do seu povo. Amém. É interessante, o pastor Giovanni falou, né, que vários reis quiseram estabelecer os seus reinos aqui, 22, né, Ilan? 22 reinos quiseram se estabelecer aqui, hoje só tem pedras e lembranças e histórias desses reinos. Mas um dia aqui nesse lugar, o reino sempre eterno de Jesus Amém. será estabelecido para sempre. Louvado seja o nome Amém. do Senhor. E para que a multidão de salvos e remidos seja maior aqui nesse lugar, cantando esse hino, nós devemos dar muita atenção e praticar a palavra que ouvimos do pastor Giovanni hoje. Falar mais da volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos almoçar.